Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, como sempre agradecendo a sua audiência. Está aqui no canal 25, principalmente está aqui no Altos Papos. Muito obrigado por escolher o canal 25 e principalmente o Altos Papos para te fazer companhia, tá bom? Está na nossa forma inédita aí aos domingos, das 6 às 7 da noite, seja bem-vindo. Ou você que nos assiste também em uma das 3 reprises diárias, lembrando sempre que se você precisar sair no meio do programa não há problema nenhum. 00:30 diariamente nós estamos aqui com esse programa no canal 25, tá bom? Ou você que nos assiste também em qualquer lugar do mundo, através do nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo. Muito obrigado pela sua audiência. Quero só lembrar você que se você precisar sair também, de repente você quer continuar assistindo a programação do canal 25, tem o nosso site, muito simples, www.canal25.com.br. Você pode curtir a nossa programação em tempo real, tá joia? Altos Papos de hoje recebe com muito prazer meu amigo de longa data, já lá se vão 15, 20 anos mais ou menos, Padre Wilson, muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui. Amém, alegria nossa estar aqui, Robson. Muita alegria mesmo estar aí com os irmãos, com os amigos. Contar boas histórias aqui, viu? Isso, muito papo. Já um papo gostoso com o Padre Wilson. Estou recebendo também na parte musical Amanda Rodrigues. Amanda, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, nós que agradecemos, viu? Acompanhada quem está acompanhando você? É o Douglas Silva. Douglas Silva. Eu falei, Silva deve ser um sobrenome alemão, né? Isso aí, alemão. Não é. Douglas, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. No início do nosso programa, você sabe, sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi é essa daqui. Conta a história de um camundongo que ele tinha muito medo, ele tinha medo de tudo. Então ele conversou com o mágico dizendo desse medo. E o mágico disse assim, então tá bom, eu vou te transformar em um gato então. E foi o que ele fez. Quando o camundongo transformado em gato, ele começou a sentir medo do cachorro. E falou isso para o mágico. Mágico, olha, agora eu tenho medo do cachorro. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, não vou te transformar em cachorro. Vou te transformar em uma pantera. E foi o que ele fez. Mais uma vez, o camundongo que foi transformado em gato e agora era uma pantera, começou a temer os caçadores. Procurou mais uma vez o mágico e o mágico disse assim, olha, eu vou ter que voltar a transformá-lo em camundongo. Porque mesmo você sendo uma pantera, sendo um gato, sendo um cachorro, a sua coragem é de camundongo. E assim somos nós, né? Eu sempre digo isso, coragem não é ausência de medo, não. É saber trabalhar bem com os medos. A coragem é importante para que a gente possa ultrapassar os obstáculos da vida. Isso é importante. Então, não adianta nada você se transformar em uma pantera se você continua com a coragem de um camundongo. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta aqui no canal 25. A linha industrial Demarque é utilizada por conceituadas indústrias ao redor do mundo, servindo como base a dezenas de produtos finais, sorvetes, sucos, iogurtes, geleias, baby food, disponibilizando mais de uma centena de produtos, que vão de sucos concentrados, polpas, frutas e legumes congelados a açaí, extratos de tomate e sucos refrigerados. Nas últimas 7 décadas, a Demarque vem fincando raízes pelo Brasil e levando seus frutos mundo afora. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Se você está chegando agora, não vai embora não. Você só perdeu a abertura do programa. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá bom? Eu sempre falo para você que curte essas mensagens aí que eu abro o programa, eu falo do meu livro. O livro Lições de Vida, que eu fiz e doei para as entidades. A Maraty, Bem TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Qualquer uma dessas entidades que você procurar, você encontra o livro, porque nós fizemos uma reedição esse ano e
abastecemos essas entidades. Você compra o livro e toda a renda é revertida para a entidade que você escolheu, tá bom? Não tem aquela história de parte da renda, não. Escolheu a entidade, comprou o livro, o dinheiro fica para a entidade, tá bom? Além de levar belas mensagens para casa, ainda ajuda uma entidade que está precisando muito de você. A você que já comprou, o meu muito obrigado. Altos Papos de hoje recebendo com muita honra, depois de vários convites, ele aceitou nosso convite, está aqui para bater um papo com a gente. Padre Wilson, satisfação muito grande tê-lo aqui no programa, viu? Robson, com certeza a alegria é nossa, né, de estar aqui falando, batendo um papo, descontraído. Batendo altos papos. Altos papos. E eu assisto o seu programa, viu? É, o senhor que assiste, então? A gente sabia que alguém assistia, não sabia quem era. Tá vendo? Coloca aí, Elisete, é ele então. Eu falo que nem minha mãe assiste, que ela mora em Mogi das Cruzes, né? Então lá não pega. Então é complicado. A gente gosta de conhecer os nossos convidados, padre. Fala um pouquinho do senhor. O senhor nasceu onde? Limoeiro. Limoeiro. Pernambuco, né? Pernambucano. Sim, pernambucano. Fala um pouquinho dessa infância em Limoeiro. O que o senhor lembra? Falou de infância, o senhor lembra do quê? Robson, Pé de limão? Ah, não. Piada sem graça. Sem graça. Não, o limão faz uma boa limonada, né? Não, é limoeiro, né? Limoeiro. E a história de Limoeiro é interessante, Robson. Os portugueses, né, que colonizaram nosso Brasil, eles quando chegaram aqui na nossa terra, na época que a Brasil colônia, na época da cana-de-açúcar, né? O Nordeste foi uma potência na época, né? E Limoeiro, assim, os portugueses quando começaram a entrar naquelas bandeiras, né, naquelas entradas lá no litoral, para colonizar o litoral não, o interior do Brasil, na região da minha cidade, a minha cidade fica a 60 quilômetros da capital, do Recife. E quando eles iam, né, claro, naquele tempo com toda dificuldade, não havia estradas, aquela coisa toda, e eles, os portugueses muito católicos que eram, né, que são ainda, eles pegaram uma imagem de Nossa Senhora da Apresentação, que é Nossa Senhora menina, pequena, Nossa Senhora menina, com 12 anos, mais ou menos, uma pequena imagem de Maria. E eles entraram para o interior, no sentido interior, e naquela região da minha cidade havia muitos limoeiros. Então, um daqueles limoeiros, eles fizeram um pequeno altar e colocaram lá a imagem e deixaram lá. Então, as pessoas que saíam do litoral, sentido interior, iam passar pelo Limoeiro de Nossa Senhora. Então, por isso que é o nome da cidade. Limoeiro de Nossa Senhora. Então, até a República, até a proclamação da República, o nome da minha cidade era Limoeiro de Nossa Senhora da Apresentação. Aí quando foi proclamada a República não tem a religião oficial, então os nomes religiosos geralmente foram tirados dos nomes das cidades, né? E então ficou só Limoeiro e tirado de Nossa Senhora. Então é Limoeiro por causa disso. Bacana. Aí fala um pouquinho dessa infância. O que o senhor lembra de infância? Então, Robson... Uma cidade de quantos habitantes, Limoeiro? Limoeiro tem uns 80 mil, 70, não é tão pequena então, né? Falar da minha infância em pouco tempo é um desafio, né? Tem mais irmãos, padre? Nós somos... Mamãe teve 11 filhos, 3 morreram, eu sou caçula. 3 morreram bem antes, eu não os conheci. E ficamos 8. Um faleceu fez 16 anos. Eu só conheci, claro, convivi com ele. Seu pai queria fazer o quê? Um time de futebol, padre? A típica família nordestina, né? Naquele tempo. Hoje os jovens não querem tanto. Então, a minha família, meus pais eram separados, né? Minha mãe, uma verdadeira guerreira, uma batalhadora, uma mulher assim de Deus, semi-analfabeta, mas com uma sabedoria, então, assim, de Deus mesmo, né? Uma mulher guerreira. Então eu lembro muito da minha infância, da dificuldade, é claro, financeira, mas ao mesmo tempo assim uma família muito unida, muito temente a Deus. Mamãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus. Então eu lembro muitas coisas ruins do passado, né, da infância, né? A precariedade, a mesma fome, nós passamos fome, inclusive, né? Mas Deus ele sempre esteve muito presente na nossa família. Naqueles momentos de dificuldades, assim como quando não tinha nada para comer, sempre aparecia um bom samaritano que nos ajudava e saciava a nossa fome, né? Então eu lembro disso. Vocês cresceram com a ausência do pai ou não? A ausência do pai. Eu nunca, no Dia dos Pais, por exemplo, em agosto, nunca, em nenhum ano da minha vida, quando eu convivi com quando ele estava aqui, meu pai é falecido, quando ele estava vivo ainda, eu não lembro nenhum Dia dos Pais, para meu pai estar em casa, poder dar um presente para o meu pai, um abraço, um beijo, nunca, né? E, enfim, infelizmente aconteceu isso. Meu pai era alcoólatra também, e era muito aventureiro, né? Gostava de aventuras.
chegava a ficar 1, 2 anos sem dar notícia. Então a gente não sabia onde ele estava, se estava vivo, se estava morto. Então minha infância foi uma infância difícil, não resta a menor dúvida. O senhor chegou a estudar o que, padre? Eu estudei lá no Nordeste, você fala, né? Lá eu fiz na época era o primário, né? Primário, o ginásio, o colegial, na época era o colegial, que hoje acho que é ensino médio. Ensino médio. Eu fiz aqui já em São Paulo, né? Porque quando eu tinha meus 17 anos eu pensei em entrar no seminário. E mandei uma carta para o bispo de Aparecida, Dom Geraldo Penido, que hoje é falecido já. E Dom Geraldo ele me aceitou na Arquidiocese de Aparecida. Então eu vim de Pernambuco para Aparecida. E por que, padre? O que incentivou o senhor a entrar para o seminário? Então, Robson, assim, na verdade assim, eu quis ser padre quando eu era muito criança, muito menino ainda, né? Mas eu não sabia do que era ser padre. Eu ia pela beleza exterior, não é? De celebrar a Eucaristia, enfim e tal. Mas eu não sabia direito o que era ser padre na época, não tinha nem condições, porque eu era um menino, uma criança ainda. Mas eu passei um longo tempo fora da igreja, não frequentava a igreja, na minha época de adolescência, entrando na juventude. Então eu fiquei muito distante de igreja, de Eucaristia, de missa, enfim. E um dia uma senhora, e eu creio piamente que essa senhora foi usada por Deus para me trazer de volta para os braços do Senhor, né? Dona Margarida, o nome dela. Um dia ela chegou em casa, um dia domingo, estava em casa, e ela foi até a minha casa e falou assim: Wilson, eu trouxe um Novo Testamento para você. Do nada, ela veio um Novo Testamento e um rosário. E me entregou. E falou assim: olha, hoje à tarde nós teremos um encontro de irmãos. O que é encontro de irmãos? É um momento de partilha da palavra. Eles se reúnem, leem o Evangelho do domingo e partilham o Evangelho do domingo na casa das pessoas, né? E ela me chamou para ir nesse encontro, chamado Encontro de Irmãos. E eu respondi para ela, isso foi no domingo de manhã. Eu respondi que eu iria, eu falei, eu vou. Mas eu respondi que iria só para, tipo, tadinha, né? Minha mulher tão piedosa, tão boazinha, só para ela não ficar triste comigo, eu falei, eu vou. E realmente à tarde ela voltou lá, me chamando, eu tinha até esquecido já. E ela falou, vamos? Nossa, vamos, né? Aí, como que eu Agora prometido tem que ir. Tem que ir, né? E eu creio que foi a partir desse momento que Deus começou a falar muito forte comigo, que eu poderia fazer algo pelas pessoas. Porque o ser humano naturalmente é egoísta. Nós pensamos muito da gente mesmo e olhamos pouco para os outros. Nós somos levados a nossa sociedade ocidental é assim, muito egocêntrica, né? Em si mesmada. Então o que acontece? Eu fui com essa senhora e assim, falei, meu, o que eu vou fazer com um grupo de só pessoas de idade? Eu era uma caçula lá do grupo e nós fomos numa capela, porque a minha cidade é pequena, né? E nós fomos numa capela e nessa capela, dedicada a São Francisco, eu lembro até hoje, pessoas muito simples, sitiantes, e eu era a única pessoa que sabia ler bem. Todos eles liam com muita dificuldade. E eles pediram para eu ler o Evangelho do dia. Imagina, eu nunca tinha lido o Evangelho, aliás, já tinha lido, mas não assim em público, né? E eu li o Evangelho naquele dia, e o senhor que estava coordenando o grupo lá falou assim, Wilson, fala um pouco para a gente do Evangelho. Meu Deus do céu, para uma pessoa que estava fora da igreja, nunca tinha lido o Evangelho em público, nunca tinha falado sobre o Evangelho para as pessoas. Agora, falar do Evangelho, falar para as pessoas, falar sobre Jesus, né? Porque falar do Evangelho é falar de Jesus, é a vida de Jesus, os milagres do Senhor. E eu, claro, Deus me inspirou, falei algo ali, enfim, não lembro o que eu falei, mas falei algo, e eles gostaram, ficaram felizes. E aquilo me fez um bem muito grande. Eu fiz tão pouco. Se sentir importante. Isso. Mas eu fiz tão pouco, que para mim era muito pouco. Ler um texto e falar um pouco sobre aquele texto, para mim é muito pouco. Era muito pouco. Mas para aquele povo, para aquelas pessoas, foi muito importante. Estavam sendo valorizados. Uma pessoa que sabia ler, escrever e tal, um estudante, estava ali falando do Evangelho. Jovem. E aquilo ali, na verdade, quando acabou o encontro, eu voltei para casa falando assim, nunca mais eu volto aqui, não tem nada a ver, sabe? Domingo à tarde, ficar aqui em grupo de pessoas simples, pobres e idosos. Não, mas é tanta coisa, jovem. Não posso, às 6 horas começa o programa do Robson, não posso. E eu creio que foi ali que Deus ele me seduziu. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 20 do seu livro, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A sedução de Deus, quando fala em sedução, tem uma conotação um pouco negativa, né? Na nossa realidade do mundo de hoje. Mas quando Deus seduz, Ele seduz nos fazendo, nos abraçando no seu amor.
Como é que foi a volta? Como é que o senhor resolveu voltar? Então, o senhor não queria? Aí eu saí e falei, não volto nunca mais. Mas algo me inquietava dentro do meu coração. Aí eu volto para o profeta Jeremias, né? O mesmo profeta que disse, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Deus estava, na verdade, estava começando a me seduzir. Sabe aquele olhar, aquele troca de olhar? Sem perceber, ele estava me seduzindo. E eu não sabia o que era que eu estava sentindo dentro de mim. Mas algo estava me inquietando. E o profeta Jeremias também diz isso, também no capítulo 20. O profeta Jeremias é chamado profeta das lamentações. Inclusive tem um livro das lamentações na Bíblia, que foi escrito pelo profeta Jeremias. Ele se lamentava muito, porque ele sofreu muito, os profetas Jeremias. E no capítulo 20 ele diz isso para Deus. Ele diz assim, Senhor, muitas vezes eu quis te abandonar. Por que vai servir a ti, Senhor, proclamar o teu nome, e só cacetado, só incompreensão, só perseguição. Não quero mais saber de Deus. E o profeta diz assim, mas eu não conseguia, porque algo dentro de mim me inquietava e não me deixava desistir. Essa sedução. Mas aí, padre, o fato de o senhor querer voltar para a igreja e tal, é uma coisa. Agora, largar a sua vida para se dedicar ao sacerdócio é outra coisa. Como é que foi essa transformação? Então, a partir daí eu comecei a participar mais encontros, né? Voltei nesse encontro, voltei um segundo domingo, terceiro domingo, e assim foi. E então dentro de mim começou a surgir um desejo muito grande de ampliar isso. Ampliar a tenda, né? Como o profeta Isaías fala no capítulo 54 do livro dele. Ampliar a tenda. Então o que acontece? Eu sentia assim que eu queria fazer mais. Era pouco o que eu estava fazendo. Eu queria fazer mais. Porque estava fazendo bem para as pessoas. Então eu queria fazer mais. Foi quando eu senti no coração o desejo de mandar uma carta para o bispo de Aparecida, aqui no estado de São Paulo, né? Nunca tinha pensado em vir para São Paulo. Eu estava bem lá. Eu já tinha assim uma programação de vida, né? Eu iria terminar o colegial, ia fazer faculdade, provavelmente eu ia morar no Recife, cidade maior, ia namorar, ia casar, enfim. A minha vida era... Na minha cabeça já estava bem traçado, né? Mas Deus tinha outro plano para mim. E eu senti desejo de fazer mais. Eu mandei uma carta para o bispo, falando, olha, gostaria de fazer uma experiência no seminário. Não era nem para ser padre, era para fazer uma experiência no seminário. Para tirar aquela dúvida, realmente eu tenho vocação? Tinha vocação ou não? Teria vocação ou não? E mandei uma carta para o bispo de Aparecida. Mas eu pensei, vou mandar uma carta para o bispo lá de Aparecida, um moleque lá no interior de Pernambuco, ver se vai pegar aquela carta, não vou nem dar bola para esse moleque. E foi o contrário, um dia ele mandou a carta de volta, uma resposta, e na época era carta, não era e-mail, nem WhatsApp. Calma, está acabando o programa já. Ele mandou uma carta, e nessa carta ele falando que ele me aceitava aqui na arquidiocese de Aparecida, e foi muito difícil, é claro, né? É uma decisão muito difícil. Que é uma decisão radical. Radical. Quando o senhor chegou para a mãe e falou assim, eu estou indo para São Paulo... Foi muito triste. Véspera de Natal, de 88. Caramba. 1988. Que data que o senhor resolveu avisar? Fui protelando. E no dia 23, véspera de Natal, dia 23, eu falei para minha mãe, eu estou indo para o seminário. Quando eu falei que ia entrar no seminário, ela falou, que bom, filho, que bom. Mas quando eu falei, Aparecida, ela falou, Aparecida? São Paulo? Para São Paulo. Aqui do lado, né? Aqui 3.000 quilômetros. Padre, vou pedir para o senhor dar um tempinho só, o papo está gostoso. A gente está encerrando esse bloco aqui, eu quero conhecer também um pouquinho da Amanda depois, mas a gente vai encerrar esse bloco aqui com música. Então vou pedir para Amanda Rodrigues, acompanhada do Douglas Silva, o que vocês escolheram para encerrar esse bloco? Agora a gente vai cantar um louvor da igreja. Vamos lá então. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. A transformação do futebol já começou. Nosso patrimônio de tantas glórias e tantas conquistas merece nossa atenção. Ter um time forte em uma região tão importante é motivo de orgulho para nós.
Muitos acharam que o gigante estava morto, mas com sua ajuda voltaremos a ser grandes e respeitados novamente. Faça parte do movimento Novo Paulista. Juntos faremos um Paulista mais forte. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Em apenas 2 anos e meio, a Prefeitura abriu novas vagas em creche, melhorou a merenda e distribuiu gratuitamente material escolar e uniforme completo. Na saúde, além do PA Central 24 horas, a Prefeitura está construindo as 4 maiores UPAs do Brasil. A cidade também ganhou novos guardas municipais e um sistema de monitoramento que é exemplo para o Brasil. Prefeitura de Jundiaí. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Está chegando agora. Hoje nós estamos recebendo aqui no Altos Papos Padre Wilson. E ainda na parte musical, Amanda Rodrigues, acompanhada do Douglas Silva. Nós encerramos o último bloco com a voz gostosa da Amanda. Amanda, fala um pouquinho de você. Se apresenta para o pessoal. Olá, meu nome é Amanda Rodrigues. Você é de Jundiaí ou não? Sou de Jundiaí. Jundiaí, conta São um pouquinho Paulo. da sua história. Então, nasci em Jundiaí, né? Canto já há uns 12 anos. Comecei com uma banda de baile. Antigamente era Terra do Sol, hoje é a banda Skype. Você já começou com a banda de baile? Já comecei com a banda de baile, já direto. Mas por quê? Você tem na família, você tem músicos ou não? Na verdade, a minha família toda é uma família de músicos, né? Mas assim, ninguém seguiu a carreira de músicos. Eles cantavam moda de viola, cantavam, tinham dupla sertaneja, churrasco, roda de amigos, mas nada assim profissional mesmo, né? E aí eu já entrei de cara assim numa banda de baile. Na verdade, eu comecei no programa Raul Gil, que nós formamos um grupo de meninas e onde nós íamos fazer um concurso, né? Eu cheguei até a semifinal do concurso. Eu era cantora de axé. É mesmo? Na época. E o meu grupo chamava Que Demais. Depois, logo em seguida, eu entrei num grupo chamado... E você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de 11 anos. 11 anos. Faz um tempinho já. E aí, por volta... E aí, fiquei 1 ano, mais ou menos, com esse grupo Que Demais, né? E aí, em seguida, já entrei nas Luquetes, que inclusive fiz muitos eventos com as Luquetes. Você é das Luquetes, é isso? Eu sou. Você chegou aí no meu programa de rádio, então? Nós lançamos o CD de vocês lá. Lançaram. É mesmo? Lançaram. Você não me falou nada quando a gente começou? Eu acabei esquecendo dessa parte. Era um grupo de meninas, de 4 meninas, e a gente fazia show para todo Jundiaí região, né? Era bem legal, a gente era até escutada na época. Eu lembro, era muito sucesso. A gente fazia muito sucesso. E aí eu larguei o grupo, né? O grupo resolveu mesmo parar e cada um foi para um canto, e aí eu resolvi entrar nessa banda de baile, que é onde eu fiquei por volta de 10 anos na banda, né? Que hoje é a Skype. Que hoje é a banda Skype. Na época era a banda Terra do Sol. Terra do Sol. Isso. E aí parei, onde tive um chamado muito grande de Deus para cantar para Ele, né, para exaltar o nome dele, onde eu conheci o padre também, comecei a cantar. Que chamado foi esse? Foi um chamado muito forte. É foi um acontecimento onde... Pode contar pra gente? Ou não? Sim, foi um acontecimento muito, muito bonito, onde eu chegava nas missas, como eu me sentia atraída por Jesus. Seduzida. Né? Seduzida por Jesus, exatamente. E era uma sedução muito, muito forte. Eu olhava a Eucaristia, tinha um significado a mais. E a cada vez que... Você não pensou em ser freira? Não, freira não. Não, eu acho que... O padre Wilson foi seduzido e virou padre. Quero ter uma família, né? Mas já fui seduzida mesmo na parte musical, né? Onde eu olhava aqueles louvores, o pessoal cantando, e eu me sentia atraída. Então, quando eu chegava para cantar na banda, onde eu ganhava, trabalhava, eu já não tinha mais tanta vontade de ir quanto cantar na missa. Então não era assim, já não me sentia muito atraída em cantar na banda. Então, se eu tivesse que escolher, eu preferiria estar nas missas, cantando nas missas.
foi onde eu tomei uma decisão, né, em cantar somente. Eu montei um musical onde eu faço cerimônias, né, faço festas de casamento, canto, continuo cantando, e é onde eu me alegro também, mas cantando não é só em formatura. Era muito longe também os lugares, né? Era muito Mas ruim. eu vou fazer você recordar aqui, porque a gente se encontrou e você estava tocando, fazendo, na verdade, você estava dando uma canja, né? Não era o seu show, bem mas no você dia deu do meu aniversário ainda. No dia do seu aniversário? Foi no dia do aquele meu aniversário. Você nem me falou nada, se eu soubesse, tinha te dado um presente, um abraço. Foi. Por que não, né? Tirar a mão do bolso para dar um abraço. Mas eu vou pedir para você fazer umas palhinhas. O Douglas consegue te acompanhar umas músicas seculares? Ou não? Sim, a gente pode tocar. A gente toca também, né? Onde no musical a gente tem também o nosso trabalho, que nós fazemos festas de empresa, que aí são músicas O circulares. que vocês fazem, por exemplo? Eu vi você cantando Ivete. Eu cantei Ivete, nós fazemos também Paula Fernandes, a gente vai tocar faz um pedacinho da Ivete, depois Paula Fernandes. Tá ok. Pode ser. Um pedacinho só. Da Ivete. Eu gosto muito de Quando a Chuva Passar. Quando a Chuva Passar. Vamos lá. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda, e essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. Muito bom. Agora eu vou ter que ouvir um pouquinho de Paula Fernandes, que eu adoro. Qual? Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo, quem canta o teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Muito bom. Deu pra gente ter uma ideia aí desse vozeirão todo aí da Amanda, né? Obrigado mesmo. Padre, vou voltar com o Padre Wilson aqui. Padre, a música evangeliza muito, né? Muito, muito, muito. O louvor tem poder de libertar, de transformar. Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que está em 1 Samuel, capítulo 16. Logo depois que Davi foi ungido novo rei de Israel, né? Primeiro foi Saul, Davi foi o segundo rei de Israel. E logo depois que ele foi ungido rei de Israel, ele ficou a serviço do rei Saul. E a Bíblia diz que toda vez que um espírito maligno, um espírito mau, tomava posse de Saul, ele tinha uns surtos, ficava desequilibrado, quebrava tudo, queria matar todo mundo. E o que Davi fazia? Ele pegava sua harpa. Davi, além de um bom, excelente pastor, era um excelente músico também. Então ele pegava sua harpa e dedilhava hinos a Deus, louvores a Deus. E a Bíblia diz que o louvor de Davi expulsava, repreendia aquele espírito maligno de Saul. Daí vem a frase, quem canta, seus males espantam. É verdade. O louvor, ele tem o poder
de expulsar a presença maligna. Né? E a música, até a música secular também, a boa música secular, quando tem uma mensagem forte, ela calma realmente a sonoridade dos instrumentos. Então, a música Essa da Paula Fernandes, eu sou apaixonado. Nós paramos aqui com o Padre Wilson, ele saindo lá de Limoeiro, no dia 24 de dezembro, ele falou para a mãe dele que ele ia embora para Aparecida. E aí, padre, quando que o senhor chegou em Aparecida? Então, isso foi no final de 88, no início dia 25 de janeiro de 1989, eu embarquei num ônibus, 2 dias, 48 horas de viagem, e vim para Aparecida e começou a minha saga aqui em São Paulo, né? A princípio eu fiquei 5 anos em Aparecida, no Arquidiocese. O senhor chegou lá no seminário e falou assim, bom, vou conhecer, preciso saber como é que é. E aí, quando o senhor se inteirou do que era, aí o senhor se apaixonou mesmo? Na verdade, assim, o primeiro ano, Robson, o primeiro ano foi um ano de experiência mesmo. Eu não estava no seminário já determinado, vou ficar, é isso que eu quero, não. Eu vim realmente assim muito tranquilo, sabe? Sem pretensão de, olha, realmente é isso que eu quero, não. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu quero conhecer. Se realmente for isso, durante esse ano o Senhor vai me responder. Fiquei 89, voltei em 90 e fiquei 9 anos, na verdade, no seminário, né? 5 anos em Aparecida. A Arquidiocese de Aparecida é uma arquidiocese muito pequena, então eu queria uma diocese maior, onde eu tivesse mais possibilidade de trabalhar mesmo na evangelização. E Deus colocou muito forte a cidade de Jundiaí, a diocese de Jundiaí. Eu liguei para o bispo, para o reitor do seminário na época, que era o padre Marcílio, ali junto ali na paróquia Nova Jerusalém, no Vianello, aqui em Jundiaí. E ele falou, tudo bem, vem nos conhecer. Eu vim aqui, conheci na época Dom Roberto Pinarelli de Almeida, que era o nosso bispo, e ele gostou, ele sentiu assim que realmente eu tinha vocação. E me aceitou, que não era comum aceitar. Aliás, não é comum. Mas o senhor já tinha sido ordenado padre? Não. Ainda não? Ainda estudante. Não é comum as dioceses aceitarem assim, vocações de fora. Mas Deus realmente, Ele sempre conduziu a minha vida da melhor maneira possível, né? Sempre o Senhor esteve presente. Tanto na Arquidiocese de Aparecida, quando eles me receberam em Aparecida, como eu fui recebido também aqui em Jundiaí. Então eu fiquei 5 anos em Aparecida, eu terminei o colegial em Aparecida, fiz 3 anos de filosofia, que é a primeira faculdade, 3 anos de filosofia, vim para cá, fiz 4 anos de teologia em São Paulo, morando em Jundiaí, nós íamos e voltávamos todos os dias. Aí fui ordenado diácono da igreja no dia 8 de agosto de 1997 e no dia 12 de dezembro de 1997 eu fui ordenado presbítero. Faz 18 anos agora. 9 anos depois que chegou em Aparecida. 9 anos. 9 anos no seminário. E estou aqui. Ótimo. E a primeira igreja que o senhor assumiu? Catedral de Jundiaí, como vigário. O pároco na época era o Monsenhor Joaquim. Qual a diferença? O pároco é aquele que administra a paróquia. A paróquia é entregue aos cuidados de um pároco. E o vigário é aquele que auxilia o pároco. Então, padre recém-ordenado, não é comum já receber uma paróquia de pronto assim. E eu fiquei 2 anos na catedral. Na época era o Monsenhor Joaquim, depois foi o Dom Joaquim, hoje é falecido, né? E fiquei 2 anos na catedral. Quando foi no dia 16 de janeiro do ano 2000, eu assumi a Vila Cristo, lá em Várzea Paulista. Fiquei 14 anos lá. Depois o bispo me tirou, eu fui transferido para Salto, ano passado. Fiquei 11 meses em Salto e agora estou de volta aqui em Jundiaí. Isso, eu quero já pular essa parte da catedral e eu quero voltar para Vila Cristo, que foi onde eu conheci o senhor. Foi nos anos 2000, se não me engano. 2000, né? Que foi um trabalho sensacional. Eu, sinceramente, a gente tinha ouvido falar de alguns padres que já tinham feito isso. O padre Marcelo é um deles, né? Mas o trabalho que o senhor fez lá de arrebanhamento, que vocês chamam, né? Foi muito grande. Hoje, as missas lá aos domingos comportam o quê? 5 mil pessoas? Na minha época, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Às vezes não comporta a arca. Quando eu construí a Arca da Aliança, chamada Arca da Aliança, que é aquele espaço ao lado da igreja, porque a igreja não comportava mais. Quando eu assumi a paróquia lá, na verdade, a igreja estava inacabada, nós terminamos a igreja. E com os nossos eventos, o Cerco de Jericó, quem trouxe para Jundiaí fui eu. Nunca não tinha havido ainda Cerco de Jericó em Jundiaí. E eu que trouxe o Cerco de Jericó aqui para a região. Hoje todas as paróquias têm, se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Eu lembro que todo ano o senhor ia no programa para falar sobre isso. Cerco de Muito Jericó. interessante.
Quando era na igreja ainda, Robson, não comportava mais. Então, no encerramento de um cerco de Jericó, ainda na igreja, no domingo que era o encerramento, na igreja, dentro da igreja, nós devíamos ter umas 1.500 pessoas. Lá fora, umas 3.000 pessoas, 3.500 pessoas. E foi muita chuva. Então, nas voltas com o Santíssimo Sacramento, né, lembrando aquelas voltas que Josué deu ao redor da cidade de Jericó, muita chuva. E eu estava no altar conduzindo a oração e vendo aquele povo lá fora, naquela chuva torrencial, naquele sofrimento, né? E aquilo estava me incomodando. E eu falei, meu Deus, o teu povo não pode ficar nessa situação, Senhor. É teu povo amado. Então eu não posso aceitar que o povo de Deus esteja naquela situação, debaixo de chuva, sem ter onde se sentar. Foi quando eu senti no coração o desejo de construir algo maior para acolher o povo de Deus. E aí anexo à igreja. Isso. Aí construímos a arca. A arca tem capacidade para 5.000 pessoas. Nas minhas missas, quando eu estava ainda lá na paróquia, muitas vezes nós lotávamos a Arca da Aliança e precisávamos colocar telão dentro da igreja também, né? Agora faz 2 anos que eu saí de lá, então não sei mais assim, como é que está. Espero que esteja bem, mas na minha época realmente era uma coisa grandiosa. Eu vou fazer não sei se o senhor tem essa resposta, mas eu tenho que perguntar, afinal de contas, minha função é entrevistador. Aqui o senhor atribui esse arrebanhamento. O que o senhor tem de diferente, por exemplo, que outras igrejas não têm? Eu não tenho absolutamente nada de diferente. Quem faz a diferença é Jesus Cristo. Quando você anuncia Jesus, não estou falando que os outros não anunciam, claro, mas cada um tem o seu dom, porque o dom vem de Deus. Não cabe a mim, por exemplo, querer o seu dom de comunicador, porque é um dom, Deus deu a você. São Paulo fala que Deus, ele é o doador dos dons. É Ele que escolhe, é Ele que elege. A este eu vou dar esse dom, aquele vou dar aquele dom. Nós temos que descobrir qual é o dom que nós temos para a glória de Deus, para colocar a serviço do Senhor e para o bem também do povo, da sociedade, né? Então, eu não tenho nada diferente. Não tenho nada diferente. Além da minha beleza natural, claro, muita beleza. E humildade, isso é importante. Então, na verdade, assim, eu não tenho absolutamente nada diferente. Eu sou absolutamente igual a qualquer outra pessoa. Mas, o que acontece? Eu permito que o Espírito Santo de Deus haja em mim. Apenas isso. Usa-me, Senhor. E Ele me usa. E me usando, Ele faz com que o nome do Senhor seja pregado, a pessoa de Jesus Cristo. Porque, Robson, quando você conhece Jesus Cristo, quando você conhece o Senhor Jesus, a pessoa dele, não um herói, não alguém, um mestre apenas, não, a pessoa de Jesus Cristo, ele transforma, a vida da gente muda, a gente se torna feliz quando conhece a pessoa dele, o amor que ele tem por nós na cruz. Então o que acontece? Nós pregamos isso, e a palavra, muito simples, pregar a palavra. Então as pessoas, elas querem isso, elas precisam, não querem, elas precisam, mais do que querer, elas necessitam dessa pessoa de Jesus e da sua palavra. Então é isso, eu prego a palavra e as pessoas não trazem a palavra. Eu vou fazer uma colocação aqui, espero que o senhor não me interprete mal. Eu sempre disse isso, né? Eu sou católico, sou praticante, mas eu acho que a pessoa tem que se sentir bem com a sua religião, né? Não interessa qual é. Eu sempre digo isso, se você se sente bem, é essa religião. Se te faz bem e não faz mal ao outro, é essa religião que você tem que seguir. Sempre disse isso. A religião sobrevive muito bem, aliás, a fé sobrevive muito bem sem a religião. Agora, a religião nunca vai sobreviver sem a fé. Sim. Se você não tem fé, não interessa a religião, você não vai se dar bem em nada. A gente via na época, no ano de 2000, a Igreja Católica perdendo muitos fiéis para as igrejas evangélicas, sim, porque os cultos eram mais agradáveis, eram menos entediantes, né? Vocês sentaram na igreja, o padre falando, a voz ia sumindo, aí você acordava, está na hora de ir embora já, né? Era mais ou menos assim. E os seus cultos, as suas homilias eram diferentes, né? Eu percebia isso e a música atraiu bastante gente também. O senhor concorda com isso, não? Plenamente. Com tudo que eu falei, não discorda de nada, padre? Senão não vai dar continuidade ao programa. A gente precisa brigar um pouco para dar audiência. Na verdade, assim, com relação à religião, é claro, nós somos cristãos, respeitamos todas as religiões, claro. Isso faz parte do ser humano, não é? O respeito pelo ser humano. Eu posso não concordar, mas isso significa que eu sou seu inimigo porque eu não concordo. Não é assim, eu não vejo assim dessa maneira.
Nós temos que respeitar as religiões, claro, mesmo que eu não concorde. Tem alguma prática naquela religião que eu não concordo, como tem outras pessoas que não temos práticas na nossa fé cristã, que as pessoas não concordam tanto. Mas a gente pode viver, conviver, né, viver harmoniosamente. Mas o respeito pelo ser humano, isso é fundamental. O respeito pelo ser humano, pelo diferente, né, pelo diferente. E na verdade a Igreja Católica, houve uma renovação muito grande após o Concílio Vaticano II, quando a missa começou a ser celebrada na língua do povo, no vernáculo, né, na língua do povo, o padre não mais de costas, mas de frente para os fiéis, não de frente para o altar, a centralidade da pessoa de Cristo, porque na Igreja Católica, justamente porque a missa é em latim, não se lia a Bíblia, não se incentivava a leitura da palavra, então os católicos geralmente eram muito ligados a devoções aos santos, a Maria, que tem seu valor, você amar os santos, o exemplo deles. Só não pode claro, ultrapassar, né? De maneira alguma. O único que salva, o único que liberta, o único que faz milagre é Jesus. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: padre, eu quero agradecer porque Santa Teresinha fez um milagre. E eu falei para ela assim: Santa Teresinha, olha, que houve um milagre, eu sei que houve. Agora foi Santa Teresinha, eu não tenho certeza. Porque na verdade quem faz o milagre é Jesus. Ficou muito claro naquela festa de casamento em Caná da Galileia, capítulo 2 do Evangelho de João. Maria viu a situação dos noivos ali, que iam passar uma tremenda vergonha, porque ia faltar vinho na festa de casamento. E a festa de casamento no Oriente, naquele tempo sobretudo, era bem diferente da nossa festa hoje. A festa durava dias e faltava vinho. E Maria levou o problema a Jesus. Não foi ela que realizou, foi Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre, né? Então o que acontece? A Igreja Católica, há uma renovação, uma busca de renovação. Só para encerrar, né? Jesus transformou a água em vinho. Em vinho, Senão, foi o primeiro quem não está ligado em casa aí, não é verdade. O primeiro milagre dele foi em Caná da Galileia, numa pequena aldeia chamada Caná, que fica na região, fica, né, até hoje, está lá na região da Galileia, que é o norte de Israel. E ali foi o primeiro milagre público de Jesus, a transformação da água em vinho e vinho de boa qualidade. Quando Jesus ele faz o milagre, ele não faz apenas o milagre que nós precisamos, ele vai além, porque Deus sempre vai além da expectativa do ser humano. Então, a Igreja Católica está em renovação, é claro, em alguns aspectos ainda precisa dar passos largos para acompanhar aí a mudança da sociedade, enfim. Eu vou fazer uma vírgula nesses passos largos que eu quero saber no último bloco, que passos largos são esses, tá bom? Eu vou encerrar esse bloco aqui com música, vou pedir para Amanda soltar a voz para a gente. O que você escolheu, Amanda? Deus te vê. Vamos lá, então. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta. A linha industrial Demarque é utilizada por conceituadas indústrias ao redor do mundo, servindo como base a dezenas de produtos finais, sorvetes, sucos, iogurtes, geleias, baby food, disponibilizando mais de uma centena de produtos, que vão de sucos concentrados, polpas, frutas e legumes congelados a açaí, extratos de tomate e sucos refrigerados. Nas últimas 7 décadas, a Demarque vem fincando raízes pelo Brasil e levando seus frutos mundo afora. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo o Padre Wilson e ainda na parte musical, Amanda Rodrigues, acompanhada do Douglas Silva. E ela falou assim, no último bloco aí, se você perdeu, está chegando agora, você não ouviu, além das músicas aí de igreja que elas fazem, ela faz casamento também, as músicas seculares, como nós chamamos aqui. Eu não vou perder essa oportunidade de ouvir essa voz linda, cantando umas músicas internacionais. O que vocês fazem internacionais? Olha, a gente vai fazer um pedacinho da Because Love Me. Vamos lá, então. Da Celine Dion.
From the sand is cut by me, from the truth that made me see, from the door you brought to my life, from the wrong that took me right, forever's dreams that make them true, from the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who helped me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. Bom demais. Agora que entrar a parte dele. From the sand is cut by me, from the truth that's made me see, from the door you brought to my life, from the wrong that made me right, forever's dreams that make them true, from the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was Ouvindo essas weak. músicas dá uma vontade de casar, fala a verdade, não dá? Então eu vou ficar aqui sentado, esperando essa vontade passar, que casamento não é comigo, né? Conta pra mim, vocês já foram contratados para cantar num casamento que não houve? Já aconteceu isso? Olha, já aconteceu. A noiva desistiu? Já aconteceu da noiva. Na verdade, já aconteceu da noiva contratar a gente, fazer contrato, tudo certinho, pagar a metade do casamento e não ser realizado esse casamento. Na verdade, ela ganhou. Na verdade, ela meio que trocou a gente, né? Aconteceu mais ou menos isso. Ela ia contratar, ela contratou o nosso musical e ela pagou metade do musical e parece que ela dependia dos padrinhos para pagar o restante. E aí aconteceu dela cancelar, porque aí o pessoal da igreja se ofereceu para estar cantando. Enfim, né? Não, eu quero saber se não houve o casamento. Não, houve o casamento, desistiu? Mas foi depois de um tempo. Mas já aconteceu da noiva desistir? Não, graças a Deus isso é cena de novela, eu acho. Né? As pessoas deixar no altar é meio... Fora esse detalhe, não. Graças a Deus nunca aconteceu. Eu queria tanto saber se já tinha acontecido isso. Não, dessa vez comigo pelo menos não. E qual que é a música mais pedida nos casamentos? Mais pedida nos casamentos? Olha, tem muitas músicas. Essas duas são as mais pedidas. Mas Como é Grande Meu Amor por Você. É assim. Só para o pessoal lembrar, todo mundo conhece, mas faz um pedacinho só. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Linda, linda, linda. Vamos voltar aqui com o padre. O padre deixou uma reticência no último bloco aqui, que eu quero saber que passos lentos a igreja ainda tem, que na sua opinião, padre, deveriam ter mudado já. A situação dos divorciados, aqueles que casaram. Segundo casamento, segunda união. No meu show de stand-up eu até faço uma piada sobre isso. Eu descobri porque que o Papa é contra o segundo casamento. Porque ele não é casado. Se ele fosse casado, ele seria contra o primeiro já. Então, mas é claro que é piada, né? Então causa um sofrimento muito grande, né, Robson? A gente se depara com muito sofrimento de pessoas que tiveram o casamento destruído, acabou e não tem mais o que fazer, meu Deus. Acabou, não tem mais amor, não tem mais respeito, apenas porque foi até o altar porque fez um juramento a Deus. Justamente porque fez o juramento a Deus, e Deus conhece o coração do ser humano, Deus sabe que aquelas pessoas não têm mais condições de continuar vivendo, os dois não têm condições de continuar vivendo juntos. Então acho que a igreja precisa urgentemente rever essa situação, que são muitos casais nessa situação. Não que sejamos a favor da separação, de maneira alguma, mas precisa rever, acolher, de alguma maneira essas pessoas voltarem à comunhão, porque negar a Eucaristia, não permitir que as pessoas participem da ceia eucarística, por uma situação que as pessoas não criaram, né? Foi uma situação criada e a pessoa não criou aquela situação. Às vezes uma mulher foi abandonada, foi traída, enfim,
Outro ponto, padre, que eu vejo que o padre, aliás, o Papa Jorge, né, o Papa Francisco, esse Papa é tão legal que a gente chama ele de Papa Chico, né? A gente tem uma intimidade com ele, argentino, humilde, né? O único argentino humilde, por isso colocaram de Papa. Eu vejo que ele tem uma propensão não a aceitar tão próximo assim, mas ele tem ele está namorando, ele está, como é que a palavra que o senhor utilizou, está sendo seduzido pelo casamento homossexual. O que o senhor pensa isso também ou não? O senhor vê isso? Eu acho que toda forma de amor deve ser respeitada. A Bíblia diz, Deus é amor e onde há amor, Deus aí está. Se a pessoa está buscando a sua felicidade, mesmo que eu não concorde com a vida daquela pessoa, com a maneira de viver daquela pessoa, primeiro respeito, né? E se a pessoa está buscando a felicidade e temos que respeitar, né? Temos que respeitar, pelo menos o respeito, não condenar, achar que de maneira alguma, quem somos nós? São Tiago, ele diz, quem és tu para julgar o teu próximo? Só há um juiz, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele nunca julgou, nunca condenou, ele nunca julgou assim, com aquela rigidez, a não ser os fariseus, que falavam uma coisa e faziam outra. Mas os pecadores, lembramos daquela pecadora, no capítulo 8 de João, que foi levada para ser apedrejada em praça pública, e Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Eu posso não concordar com a vida daquela pessoa, mas eu tenho que respeitar, claro, né? E acolher, a igreja tem que acolher, são filhos. Falando ainda em religião, a gente está vivendo um momento muito, muito crítico, falando-se em religião, né? O Estado Islâmico que usa uma religião, a religião muçulmana, para cometer crimes em nome de Deus. E a gente sabe que a religião muçulmana não é nada disso. Eu conheço, já tivemos aqui no programa, inclusive, representantes dessa religião. O senhor acha que a Terceira Guerra Mundial pode ser provocada aí através da religião? Sim, com certeza. Infelizmente. Eu creio o seguinte, porque existe uma ala também, claro, pode ser que isso aqui seja apenas divagação aqui, né? Espero, né? É o que a gente espera. Mas assim, eu creio o seguinte, se existe um desejo dos judeus radicais, ultra-ortodoxos, de reconstruir o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, que seria o terceiro templo, o primeiro foi construído por Salomão, foi destruído, depois o segundo foi destruído no ano 70 da era cristã. Então, eles desejam reconstruir o Templo de Jerusalém, onde exatamente hoje está o domo aquela mesquita que está ali, com aquela cúpula dourada ali. Ali era o Templo de Jerusalém. E existe um grupo de judeus radicais ultra-ortodoxos que eles querem destruir aquela mesquita para reconstruir o terceiro Templo de Jerusalém. Se isso acontecer, eu creio que é o início da Terceira Guerra Mundial. Porque todos os muçulmanos vão se levantar em armas para defender aquele lugar sagrado deles, né? Quer dizer, pode ser que nada disso aconteça, esperamos que não. Mas a religião pode sim. Padre, a gente está chegando ao final do nosso programa, que eu acho que foi muito bacana. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui no programa. Fiquei muito chateado, vou falar aqui no ar, porque comigo é assim, não trouxe o CD, né? O Padre Wilson está com o CD, então já fica o convite para o próximo ano para o senhor estar no nosso programa, para mostrar um pouquinho desse CD. Eu queria deixar as nossas lentes aí para o senhor fazer o convite para as pessoas. O senhor está onde hoje? Onde as pessoas podem encontrar o Padre Wilson? Quero convidar todos vocês, católicos, não católicos, evangélicos, budistas, espíritas, você que tem religião, você que não tem religião, você que crê, você que não crê, não importa. As portas estarão sempre abertas. A Associação Leão de Judá, toda segunda e toda sexta-feira, às 7 horas da noite, lá no Clube Nacional em Jundiaí, nós temos a nossa Eucaristia, chamada Eucaristia de Cura e Libertação. Então eu quero convidar você, meu amigo, se você me permite chamar de amigo, meu amigo, minha amiga em Cristo, para que você possa participar e conhecer a nossa Associação Leão de Judá. Toda segunda, toda sexta, às 7 horas da noite, no Clube Nacional, a nossa missa de cura e libertação. Que Deus abençoe. Amém. Esse é o Padre Wilson. Amanda, muito obrigado também. Deus abençoe essa linda voz aí. Obrigado por colocar música nessa prosa. Se alguém quiser contratar você para casamentos, festas, debutantes, casamento de anão, enterro de sogra, como é que faz? Tudo, nós fazemos tudo. Então, nós temos uma página no Facebook, né? Chamado Musical Amanda Rodrigues. Temos também o telefone, que é 11 4584-4582 ou 97495-7033. Tá tudo aqui embaixo. Vou pedir para você preparar uma música para encerrar o programa de hoje, enquanto você
prepara aí, eu convido você a participar do nosso programa, mandar um e-mail para a gente, quero saber o que você está achando do programa, tá bom? altospapostv@gmail.com. Sempre encerro com uma frase, essa frase é minha, tá lá no meu Twitter, tá no Facebook também, Robson Marcelo, @RobsonMarcelo no Twitter, facebook.com/RobsonMarcelo lá no Facebook e agora no Instagram também, @RobsonMarcelo25. A frase que eu escolhi é essa daqui: somente a sua atitude pode ser maior que os seus sonhos. Pensa nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui no canal 25 e encerra com Amanda Rodrigues e Douglas Silva. Inclusive essa música está no CD do Padre Wilson. Grandes provações passei e reclamei, no deserto atravessei, até duvidei das promessas que fizeste. Perdoa-me, perdoa-me. O inimigo me acusou, tentou me humilhar, disse: aonde está o teu